Olá, nessa segunda aula de projeto de sistemas, vamos falar então um pouco sobre diagramas de classes. Os diagramas de classes já são utilizados desde a análise de requisitos. Desde o momento que nós identificamos os primeiros requisitos, costuma-se desenhar um primeiro diagrama de classes, mostrando os principais elementos que estão envolvidos no domínio do problema e as relações que existem entre esses elementos. No projeto, nós construímos outros diagramas de classe, ou estendemos os diagramas de classes que foram previamente construídos, para adicionar classes referentes aos detalhes computacionais que vão ser tratados no nosso sistema. Então, o que é uma classe? Uma classe ela representa um conceito, um objeto ou um processo do mundo real. E ela vai ser mapeada num elemento computacional, do qual depois nós vamos criar diversos objetos. A identificação, a descoberta das classes que vão compor um sistema, essa descoberta exige que nós estudemos os casos de uso do nosso sistema e determinemos quais são esses elementos. Então, nós vamos ter que olhar os casos de uso do nosso sistema e descobrir quais são os elementos, entidades e processos do mundo real que estão relacionados nesses casos de uso. Uma boa classe, ela captura um único conceito do mundo real. Então, é como um módulo de um sistema. Nós temos um conceito bem definido relacionado nessa classe. Se eu consigo identificar um nome, mas um objetivo muito similar a uma outra classe que eu já identifiquei previamente, o melhor que eu faço é juntar as duas classes numa só. Se eu consigo identificar um nome, mas o objetivo da classe é muito extenso, eu, na verdade, tenho que quebrar essa classe em dois nomes, em duas classes. E se eu não consigo identificar um nome, ou então eu não consigo identificar claramente um objetivo que essa classe deve cumprir dentro do sistema, eu devo voltar para a minha prancheta de desenho e pensar novamente se eu realmente preciso dessa classe ou que classe vai ser composta no meu sistema. Existem guias para começar a descobrir quais são as classes do meu sistema. Primeiro, cada ator que eu identifiquei nos meus casos de uso vai se tornar uma classe dentro do sistema. Para cada caso de uso relacionado a um cadastro, dentro daquele método de identificação de casos de uso que nós já estudamos, nós vamos ter uma classe para representar o item que é manipulado por esse cadastro. Então, se eu tenho um cadastro elemento de clientes, eu vou ter um cliente como classe no meu sistema. Para cada caso de uso de serviço, eu vou perguntar se esse serviço se refere a alguma classe que já existe ou se ele se refere a várias dessas classes. Se ele se referir unicamente a uma classe desse sistema, eu vou considerar que esse serviço já está representado nessa classe e não vou criar nenhuma classe nova. Se ele se referir a várias outras classes ou se ele se referir a um composto dessas classes, eu vou precisar criar uma nova classe para representar esse serviço. E, finalmente, eu tenho que dar uma revisão, fazer uma revisão em cima das minhas classes. Tenho que remover os duplicados, tenho que identificar um nome para cada classe, tenho que ser capaz de escrever um pequeno parágrafo explicando quais são os objetivos dessa classe, e se houver qualquer tipo de dificuldade, eu tenho que voltar ao meu projeto, tenho que rever essa minha classe. Uma classe ela é composta de atributos e de métodos. Os atributos representam as características de uma classe. São dados que são necessários para representar um elemento no meu sistema. Então, elas dependem do contexto do sistema. No momento que eu olhar para as minhas classes, eu vou ter que voltar aos meus casos de uso e identificar. Para essa classe aqui que eu capturei, que informações eu preciso representar nela? Que dados eu preciso colocar nessa classe? Cada atributo tem que representar um conceito atômico, um elemento que não pode ser dividido no meu sistema. Então, se eu tiver atributos compostos, eu tenho que decompô-los. Por exemplo, se eu tenho um endereço, mas eu quero separar esse endereço em rua, número, etc., eu vou ter que dividi-lo em 3 atributos diferentes. Se esses 3 atributos não tiverem que ser divididos, se essas 3 características não tiverem que ser divididas, eu posso tratar como um atributo só e chamá-lo de endereço. Atributos também podem ter valores que não são aplicáveis a todos os objetos que podem ser criados a partir de uma classe. Pensar, por exemplo, num objeto veículo, nem todos os objetos veículo, nem todos os objetos de uma classe veículo podem ter um valor para um atributo combustível. Tá? Posso, por exemplo, descrever uma bicicleta como veículo e não faz sentido descrever qual é o combustível dessa bicicleta. Momentos que nós encontrarmos esse tipo de situação em que um atributo pode não ter valor
para alguns dos objetos potenciais de uma determinada classe, nós temos que pensar se isso realmente faz sentido no sistema e, eventualmente, dividir essa classe, fazer uma hierarquia em que, por exemplo, eu teria um veículo genérico, eu teria veículos com combustível, veículos sem combustível, e o atributo combustível só apareceria naqueles veículos com combustível. Se não é possível revisão, o projetista vai ter que considerar isso frente a outros detalhes do projeto do sistema dele, mas é uma característica que chama a atenção quando se faz um diagrama de classes com essas características. Então, como é que nós descobrimos atributos no diagrama de classes? Nós descobrimos atributos com base nos casos de uso, mais uma vez. Lembrando que quando eu falei de casos de uso, o caso de uso ele vai dar a direção de todo o resto do processo de desenvolvimento. Parte desse resto é desenvolver os diagramas de classe. Então, um exemplo comum é que nós peguemos um conceito, uma classe lá bem definida, digamos, cliente, e voltemos aos casos de uso relacionados com o cliente e perguntemos que tipo de informação eu tenho que manter na classe cliente para que eu possa atender esse caso de uso. Então, num caso de cadastro, eu posso encontrar lá que eu preciso manter o nome, o endereço, o CEP, o telefone. Num caso de reserva, por exemplo, eu posso determinar lá qual é o limite de fitas que eu deixo esse usuário ou esse cliente pegar em conjunto no mesmo momento. Então, essas informações todas, elas vão caracterizando aquele cliente, vão caracterizando os atributos daquele cliente, e é assim que nós descobrimos os atributos da classe. Então, sempre essas perguntas que estão na transparência ao lado vão nos dar alguma direção. Quais são as informações que descrevem a classe em geral, quais são as informações que descrevem a classe no domínio específico do problema que nós estamos atacando, e que informações o sistema precisa conhecer sobre essa classe para que ele possa implementar suas funcionalidades. Outras fontes de informação são os fluxos e subfluxos dos casos de uso e o conhecimento que o usuário tem do próprio domínio da aplicação. Os atributos eles servem para refinar a lista de classes. Tá? Se uma classe não tem nenhum atributo, o projetista deve olhar novamente para ela e considerar se ela de fato é uma característica importante do sistema. Podem existir classes que só têm métodos, que só têm funcionalidades, que só têm lógica da aplicação. Mas dificilmente nós vamos ter uma classe desse tipo representando elementos do domínio, ou seja, dificilmente, na hora que estamos desenvolvendo um modelo de análise, vamos ter classes totalmente sem atributos. Quando nós migrarmos para o projeto, isso vai ser comum. As chamadas classes de controle, que são as classes que vão implementar a lógica do sistema, podem não ter nenhuma informação. Mas na análise de sistemas, na elicitação dos requisitos, isso é realmente muito pouco comum. Outra situação que pode acontecer são as classes com conceitos que têm muito poucos atributos. Tá? Se uma classe tem muito poucos atributos, de repente ela pode ser agregada a uma outra classe do sistema e não ficar sozinha, mantendo só aqueles poucos atributos. Então, isso não são regras, dificilmente nós vamos conseguir definir regras que devem ser sempre aplicadas num diagrama de classes, mas são ideias, são conceitos gerais, são heurísticas, como a gente costuma dizer, que o projetista de sistema deve considerar na hora que ele está fazendo o projeto. Então, ele olha para o projeto dele, pensa nessas regrinhas, pensa nessas heurísticas e vê se aquilo ali se aplica ou não no projeto que ele está trabalhando naquele momento. Em UML, nós representamos as classes sempre com 3 seções. Uma classe é representada por um retângulo, como esse aí na transparência, dividido em 3 seções. A primeira, no mais alta, normalmente pequenininha, tem o nome da classe. A central, normalmente maior, vai conter a lista dos atributos da classe. Normalmente se mostra os atributos um abaixo do outro. E a terceira seção vai apresentar os métodos dessa classe. Já vamos falar sobre eles. A documentação dos atributos tende a ser uma documentação bastante sucinta. Normalmente ela deve conter um nome para esse atributo e uma descrição bem sucinta sobre qual é o papel dele dentro daquela classe. Uma característica importante no momento que nós definimos essa descrição dos atributos é que nós não citemos tipos computacionais para eles. Não precisamos dizer que um atributo é uma string, não precisamos dizer que um atributo é um número com 2 casas decimais. Pensa genericamente sobre o atributo e usa a descrição sobre isso. Então, pensando em termos de exemplo, uma descrição ruim para um atributo é um exemplo que está apresentado aí do lado. Dizer que um nome é uma string de 40 caracteres. Isso não é o objetivo aqui. O nosso objetivo é identificar qual é o papel que esse atributo nome da classe tem dentro desse sistema. Então, um exemplo melhor seria esse que está logo abaixo aí na transparência. O nome será utilizado para identificar um cliente ou um hóspede no contexto do sistema.
Uma outra característica importante nos atributos são a visibilidade desses atributos. Os atributos podem ser privativos, públicos ou protegidos. Um atributo privativo é aquele que só é visível dentro da própria classe, ou seja, somente os métodos daquela classe podem alterar ou podem ler o valor desse atributo. Um atributo público, ele pode ser lido e alterado por métodos da própria classe e por métodos de qualquer outra classe do sistema. Um atributo protegido, ele é representado dentro de uma classe, ele pode ser alterado pelos métodos daquela classe, por métodos de classe que herdem desta, e não pode ser alterado por outras classes, ou seja, classes que não são descendentes dessa classe onde ele foi definido. Cada um desses três tipos de atributo possui um símbolo. Normalmente se coloca mais para os atributos públicos, menos para os atributos privativos, e o jogo da velha, ou tralha, aí para os atributos protegidos. Isso se coloca normalmente antes do nome do atributo, na hora que você está apresentando dentro daquele retângulo central que representa a classe. Pelo princípio do encapsulamento e pela base da orientação a objetos, todos os atributos devem ser privativos. Tá? O conceito de atributo protegido foi criado mais tarde na orientação a objetos e ele é razoavelmente bem aceito. Mas, em geral, os atributos de uma classe devem ser privativos. Associações entre classes acontecem quando duas ou mais classes precisam se relacionar para cumprir um papel dentro do sistema. Então, quando uma classe possui um objeto ou uma lista de objetos de uma outra classe, nós dizemos que existe uma associação entre essas classes. É como se a classe A conhecesse vários elementos da classe B. Para que uma classe A conhece elementos de uma classe B? Geralmente, para que essa classe A possa chamar métodos desses elementos da classe B. Então, as associações elas são representadas como uma linha entre as classes. E elas são caracterizadas por três elementos: pelo nome da associação, pelo papel da associação e pela cardinalidade da associação. O nome da associação, normalmente, ele é um verbo. Ele representa qual é a ação que existe na relação entre aquelas duas classes. Então, nesses exemplos que vocês estão vendo aí ao lado, eu tenho um prestador de serviços e um serviço. O prestador de serviço oferece um serviço. Outro exemplo é a relação entre um hóspede e um quarto de hotel. Então, o hóspede se hospeda num quarto. Tá? Essa relação, esse nome, esse verbo, ele permite que nós descrevamos por que existe uma relação entre essas duas classes. Então, quando eu coloco o prestador de serviço e o serviço, eu estou dizendo que o prestador de serviço oferece determinados tipos de serviço. Eu preciso ter, nessa associação, aí, a caracterização de que o prestador está relacionado, ele oferece um conjunto dos serviços que o sistema mantém, que o sistema registra. Tá? Em alguns casos, nós podemos facilmente determinar um nome para uma associação. Em muitos casos, esse nome é tão óbvio que nem precisamos colocar, por isso ele é opcional no momento que nós escrevemos uma associação. É o caso, por exemplo, do prestador de serviços e dos serviços em si. Em outras situações, o nome nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo ali, por que aquelas classes estão relacionadas entre si. Mas em muitas situações, essa relação entre as classes não é muito bem descrita por um nome, e sim por substantivos. Nesse caso, nós não usamos o nome e usamos os papéis da associação. O papel da associação, na verdade, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma classe aqui e tenho outra classe aqui, as duas estão associadas. Nessa associação, que papel cumpre essa classe? E que papel cumpre essa outra classe? Então, por exemplo, na relação entre o prestador de serviços e o serviço, eu tenho uma relação entre o fornecedor e um produto. O prestador, ele atua como fornecedor nessa relação. E o serviço, ele atua como produto nessa relação. Então, eu tenho essa possibilidade. Ou eu apresento o papel na forma de substantivos, na forma de uma classificação. É como se eu estivesse dando um adjetivo ali, uma caracterização para o papel que cada um das minhas classes aqui, cada uma das duas classes, está atuando ali naquela associação. Ou, se essa associação for melhor descrita por um verbo, eu uso esse verbo como uma descrição, como nome da minha associação. Quando isso for realmente óbvio, não precisa colocar nada. Já se entende pelos nomes das classes, pela ligação que existe entre elas,
já se pega qual é o papel e qual é a relação que existe ali entre aquelas classes. O que não é opcional, no caso de um conjunto de associações, quer dizer, o nome, a relação entre nome e papéis, os dois são opcionais e quando você coloca um, obrigatoriamente você não deve colocar o outro. Mas o que é obrigatório na relação entre classes são as cardinalidades dessa associação. Normalmente, você precisa dizer, quando duas classes estão associadas, quantas classes de um tipo participam na associação com as classes de outro tipo. Então, quando eu digo que um prestador de serviço está associado a um serviço, eu ainda não estou dizendo quantos serviços um determinado prestador pode oferecer. E mais, eu também não estou dizendo quantos prestadores podem oferecer um determinado serviço. Se eu tenho um prestador que oferece um único serviço, eu tenho que colocar essa relação escrita nessa minha associação. Se eu tenho um serviço que é prestado por um único prestador, eu também tenho que colocar essa característica na minha associação. Quem vai me permitir isso são as cardinalidades. Existem diversos tipos de cardinalidade. As principais são eu digo, por exemplo, que um prestador só oferece um serviço, não é o caso mais comum, né? Mas eu posso dizer que um hóspede se hospeda em um único quarto, isso é bastante comum. Eu tenho 0 para N, o N sendo representado por um asterisco, eu quero dizer aqui, com 0 para N significa que o meu prestador oferece de 0 a N serviços, ou seja, ele pode oferecer muitos serviços, mas eu posso ter prestadores que, por exemplo, no momento, não estão oferecendo nenhum serviço. Eu tenho 1 até asterisco, que é a mesma coisa que o prestador, só que eu nunca permito, no caso que a associação permita o 0. Eu sempre exijo que exista pelo menos uma associação. Se eu tivesse relacionado com o prestador e o serviço, eu teria que dizer que um prestador presta pelo menos um serviço no sistema. E eu posso denominar números, 5 a 8, 4 a 6, 3 ou 2. E no caso eu estou limitando o número de classes de um tipo associadas a outro tipo. Então vamos exemplificar alguns tipos de cardinalidade. Olha esse exemplo na transparência aí ao lado. Eu tenho novamente o prestador de serviços e tenho serviços. Esses números na transparência estão dizendo a cardinalidade de cada um dos papéis. Nota que eu tenho que colocar a cardinalidade de um lado e a cardinalidade do outro. Como é que eu leio essa cardinalidade? Nota na transparência. Eu tenho prestador de serviços, oferece de 0 a N serviços, de 0 a asterisco serviços. Então eu leio a cardinalidade sempre pegando uma classe, a cardinalidade que está do outro lado da associação e o nome da outra classe. Da mesma forma, eu posso ler o contrário. Um serviço é oferecido por um prestador de serviços. Tá? Sempre se coloca dessa forma. O que essa cardinalidade que está colocada aí está dizendo? Bom, o serviço é oferecido por um prestador e um prestador pode oferecer de 0 a N serviços. Ok? As cardinalidades elas podem ser identificadas por algumas perguntas. Se a associação é opcional, ou seja, existem situações em que eu não vou ter um prestador associado com um serviço ou uma classe associada com outra, o limite mínimo dessa cardinalidade deve ser 0. Se ela é obrigatória, ou seja, se sempre deve existir algum tipo de associação ali, o limite mínimo é 1, obrigatoriamente. Se um único objeto deve ser associado, por exemplo, um hóspede se hospeda sempre num único quarto. Então, o limite, existe um único objeto, o quarto, que deve ser associado ao hóspede. Nesse caso, o limite máximo da cardinalidade entre esses dois elementos deve ser 1. E, por outro lado, se não existe um número definido, o limite máximo pode ser infinito, ou pode ser asterisco. Existem tipos especiais de associação. Quer dizer, uma associação é um negócio meio genérico. Diz que uma classe contém uma série contém relacionamentos com uma outra classe. Mas existem tipos específicos. Um dos tipos específicos é a agregação. Uma agregação acontece quando é uma associação especial utilizada numa relação conteúdo-contedor. Quando eu tenho uma classe que contém a outra classe, eu vou representar essa minha associação como um diamante. Por exemplo, um carro contém motor. Então eu tenho um carro, um diamantezinho, uma seta, uma linha saindo desse diamante e do outro lado o motor. Então eu sempre represento o diamante na parte que representa quem contém. Uma cidade contém bairros. Então eu coloco a cidade, o diamante, a linha
e a classe contém bairros. Tá? Uma agregação ela é sempre representada dessa maneira, e da mesma forma que a associação genérica, ela também pode ter nome, papéis, cardinalidade e navegação. A navegação ocorre quando eu sempre sei que eu vou ler essa associação numa única direção. Nesse caso, eu coloco uma seta ao invés de uma linha para representar a direção da leitura. Qual é a diferença prática entre associação e agregação? Muito pouca. Realmente muito pouca. Quando nós colocamos esse diamante aí, nós estamos colocando só mais uma informação dizendo que aquela primeira classe ela é um todo, digamos assim, ela contém a de baixo. Tá? Mas na prática, se nós tivermos dúvidas se aquilo ali é uma relação conteúdo-contedor, é melhor optar por colocar uma associação do que colocar uma agregação. Uma agregação é quando nós temos mais claramente na nossa cabeça que aqueles elementos contidos, os elementos que estão na ponta da linha que não tem o diamante, eles realmente estão contidos dentro da outra ponta, que é a ponta onde a gente apresenta o diamante. Existe quer dizer, sempre que nós temos uma relação desse tipo, nós podemos optar por colocar agregação ou colocar associação. Na dúvida, vai sempre pela associação. Existe um outro tipo de associação que é o autorrelacionamento. O autorrelacionamento é quando uma classe se associa a ela mesma. Existem coisas desse tipo. Quando, por exemplo, se eu quero dizer que bairros são vizinhos a um determinado bairro, eu descrevo uma classe que representa um bairro e coloco uma associação com o próprio bairro. Que, nesse caso, eu tenho uma linha que sai da classe e vai para a própria classe. Tá? Essa associação também tem que ter cardinalidade, também tem que ter nome ou papel, mas é fundamental que ela tenha ou nome ou papel, porque simplesmente uma linha saindo de uma classe e indo para a mesma classe, normalmente não quer dizer muita coisa. Então é muito importante que nós coloquemos um verbo para representar o nome da associação, ou então um par de substantivos para representar o papel, os papéis que cada uma das classes estão cumprindo nesse autorrelacionamento. Tá? Na transparência ao lado, vocês veem um exemplo aí, no caso, em vez de bairro, eu estou falando de cidade. Eu tenho uma cidade, é vizinha a várias cidades. Então, a associação, ela também tem cardinalidades, e o que eu estou dizendo aí é que uma cidade é vizinha de várias cidades, e uma cidade também, por sua vez, vale a regra de volta. Ela também é vizinha de várias outras cidades. Tá? A leitura pode ser feita, a leitura de um autorrelacionamento, de uma autoassociação desse tipo, é sempre mais difícil, mas a leitura por isso é muito importante colocar a cardinalidade, ou como no exemplo aqui, colocar também o papel. A autoagregação é uma espécie de autorrelacionamento em que você também tem o diamante. A leitura também sofre o mesmo problema. No caso desse exemplo na transparência ao lado, eu tenho um circuito, digamos um circuito impresso, uma placa de um circuito impresso, que é composta de vários outros subcircuitos. Tenho, por exemplo, um circuito que é composto de várias plaquinhas e que vão representar um circuito complexo composto de vários outros. Então, nesse diagrama, eu tenho um circuito que é composto, então eu estou representando o diamante, de vários outros subcircuitos. Mas cada subcircuito desse, se nós fizermos o caminho de volta em direção ao diamante, é contido num único circuito principal. As associações, e aí tanto faz se são associações comuns, se são agregações, se são autorrelacionamentos, ou o que quer que seja, elas estão muito relacionadas ao conceito de mensagem na orientação a objetos. Como vocês já devem ter visto, os objetos, para se comunicarem entre si, para se relacionarem e cumprirem assim as funções do sistema, eles trocam mensagens entre si. Para que um objeto troque uma mensagem com outro objeto, ele precisa reconhecer quem é o destinatário dessa mensagem. E a única maneira dele conhecer o destinatário dessa mensagem é ter uma associação com esse objeto. E aí nós temos que falar então dos métodos, que vão ocupar a última parte, a última caixinha da representação das classes. Um método, ele indica um comportamento de um objeto, uma ação desse objeto. Então, ele representa operações que aquele objeto pode realizar no contexto do sistema, ou então operações que podem ser realizadas sobre aquele objeto no contexto do sistema. Muito importante ter essas duas visões. São ações que ele sofre e ações que ele realiza no contexto do sistema. Todas as duas são representadas como métodos.
Esses métodos também têm visibilidade. Na hora que nós vamos colocar essa lista de ações dentro da representação de uma classe, nós também vamos colocar visibilidade pública, protegida ou privativa, na mesma forma que nós fizemos nos atributos. Então, se eu tenho um método público, qualquer classe no sistema pode chamá-lo. Se eu tenho um método privativo, somente os métodos da própria classe vão poder chamar aquele método. Se eu tenho um método protegido, somente métodos daquela classe e métodos de herdeiras, de classes que herdem dessa classe, vão poder chamá-lo. Todos os três aparecem naquela região inferior do diagrama de classes e pelos mesmos símbolos, mais, menos e jogo da velha, precedidos por esses mesmos símbolos, como nos atributos. Existem dois tipos de métodos, os métodos chamados algoritmicamente simples ou triviais e algoritmicamente complexos. No momento que nós tratamos os métodos algoritmicamente simples, eles são métodos responsáveis por montar a colônia de objetos. Como assim colônia de objetos? Colônia de objetos são objetos das classes e as associações entre eles. Então, se eu digo que eu tenho um objeto cliente que está relacionado a um objeto reserva, que está relacionado a um objeto DVD, que por sua vez está relacionado lá a um objeto funcionário, que fez a tal da reserva. Isso daí é uma colônia de objetos. Eu tenho vários objetos de classes diferentes se relacionando entre si. Eventualmente, eu tenho objetos da mesma classe se relacionando entre si, se eu tiver um autorrelacionamento, por aí a coisa vai. Então, métodos que realizem a manutenção dessa colônia, ou seja, que associem um objeto ao outro, que mudem os valores dos atributos, que removam associações entre esses objetos, que liguem e que destruam esses objetos, são os métodos chamados algoritmicamente simples. E eles são assim chamados porque eles normalmente, a implementação deles é quase trivial, é muito simples em geral. Esses métodos, eles em geral não são mostrados no diagrama de classes enquanto nós estamos fazendo a análise de requisitos e enquanto nós estamos começando o projeto do sistema. Normalmente, esses métodos são introduzidos nos diagramas de análise, nos diagramas de classe, mais tarde, quando nós já estamos no projeto detalhado. Já os métodos algoritmicamente complexos são aqueles que vão descrever algum tipo de processamento, alguma conta, alguma coisa que a classe vai fazer que não seja nitidamente trivial para os desenvolvedores do sistema. Então, normalmente eles se relacionam com tarefas da classe, como verificação de algum evento externo ao sistema, operações específicas que foram identificadas para a classe quando nós fizemos o levantamento dos casos de uso do sistema, ou então relacionados a cálculos. Como é que eu calculo determinado resultado? Eu vou ter um método que realiza esse cálculo e vou ter, de alguma maneira, que especificar como esse cálculo é realizado, como esse cálculo é feito por aquele método. Bom, na identificação dos métodos, eu tenho que olhar para as tarefas das classes. Como é que eu olho para essas tarefas? Nos casos de uso, nós temos que identificar novamente as operações que estão relacionadas com a classe. Se nós olharmos lá nos cadastros, as principais operações são aquelas de incluir, alterar, remover e consultar classes. Mas nota que essas quatro estão muito relacionadas a manter a colônia do objeto. O que é incluir um novo cliente? Basicamente é criar um novo objeto da classe cliente. O que é alterar um cliente? Significa mudar algumas características, os valores de alguns atributos do objeto cliente. O que é excluir um cliente? É remover um cliente do sistema, eliminar um objeto cliente do sistema. Então, essas quatro operações, para cada uma delas nós vamos criar uns métodos, mas esses métodos são métodos triviais, então eles acabam não aparecendo no diagrama de classe no início da análise, só vão aparecer nos diagramas de classe mais adiante no projeto detalhado. Os métodos de cálculo, aí nós vamos realmente ter que examinar os casos de uso, examinar as nossas classes para saber que cálculos são necessários com base nos dados que nós temos nas classes. E aí, com base nesses cálculos, a partir dos valores dos atributos das classes, nós vamos chegar a equações e vamos ter que implementar essas equações nos métodos dessa classe. Novamente, toda a identificação de métodos, assim como a identificação de atributos, assim como a identificação das associações, passa de uma forma ou de outra pelos casos de uso. Então, nós estamos usando os casos de uso para identificar toda essa estrutura de elementos no sistema. A documentação dos métodos ela tende a ser um pouco mais extensa do que a documentação dos atributos. Primeiro, nós identificamos um nome para esse método. Em seguida, nós vamos ter que colocar uma descrição para esse método. Tá? O que esse método faz, qual o papel dele na classe, assim como nós colocamos para o atributo. Essa descrição normalmente é um parágrafo curtinho, 2, 3 linhas, bem sucinto.
Em seguida, aí já falando em projeto detalhado, nós vamos listar qual é o tipo de retorno, se houver, e quais são os parâmetros também, se houverem, que esse método vai receber. Detalhamento maior desse método. E, finalmente, nós vamos ter uma descrição detalhada do seu funcionamento. Essa descrição, por sua vez, ela pode ser dada como um fluxograma, ela pode ser dada textualmente, e nós podemos usar outros recursos computacionais que temos para descrever um fluxo de execução. Basicamente, nós estamos descrevendo um algoritmo aqui para essa classe. A descrição do método é útil quando o algoritmo que é utilizado por ele é complexo. Naturalmente, se tivermos um método que é muito trivial, nós não precisamos chegar a detalhar profundamente essa descrição. Dependências entre classes, elas existem quando uma classe X depende de uma classe Y. O que significa X depender de Y? No caso das nossas classes, X depende uma classe X depende de uma classe Y quando X tem um atributo de Y, quando X executa algum método que está na classe Y e quando alguns dos métodos de X possuem alguma variável local ou algum parâmetro ou tipo de retorno que seja do tipo Y. Nesses casos, nós temos dependências entre essas classes. Em alguns diagramas de classes, nós vamos representar essas dependências como uma setinha pontilhada, como essa que está na transparência ao lado. Tá? Então, sempre que houver essa situação, que X, a classe X, tiver um atributo do tipo da classe Y, tiver algum parâmetro, ou variável local, ou tipo de retorno em algum dos seus métodos, com o tipo da classe Y, ou se ela tiver ou executar algum método da classe Y, X depende de Y. Essa seta pontilhada é a relação de uso entre os dois módulos, o módulo da classe X e o módulo da classe Y. Como nós queremos sempre pensar na estrutura do sistema, nós temos que levar em consideração essas relações. Mas, em geral, nós não desenhamos todas essas setinhas. Só em alguns casos específicos que nós estivermos examinando as dependências entre as classes é que nós vamos fazer isso. Na maior parte das vezes, nós vamos usar as dependências de uso que estão implícitas nas classes. Como é que isso acontece? Então, até aqui, nós falamos de uma classe e sua composição, seus atributos, seus métodos. Mas existem e também os relacionamentos e as associações entre as classes. Existe um tipo de associação entre as classes que é um tipo muito importante, que é a herança, um conceito muito importante dentro da orientação a objetos. Uma herança ela é representada por um triângulo na ponta de uma associação, que nem esse aí da transparência ao lado. Nota que nós temos uma figura geométrica, que é um conceito abstrato, um conceito genérico, e um polígono, que é uma figura geométrica também, mas já um conceito mais pontual. Um círculo é uma figura geométrica e não é um polígono. Tá? Então, nós temos uma associação de herança entre a figura geométrica e o polígono. Nessa associação, nós dizemos que a figura geométrica é a superclasse, ou seja, a classe mais abstrata, a classe mais alta na hierarquia, e nós temos o polígono como a classe mais baixa na hierarquia. Aí, o triângulo, ele sempre aponta para a classe mais alta. Como vocês sabem, numa hierarquia nós chamamos a classe mais alta de superclasse e a classe que está herdando de subclasse. A classe que está herdando, ela herda todos os atributos e todos os métodos da superclasse e ainda pode adicionar seus próprios atributos e seus próprios métodos. A estrutura hierárquica dentro de um sistema ela pode conter vários níveis. Então, nessa figura que vocês veem ao lado na transparência, nós expandimos aquele conceito da figura geométrica para conter não só polígonos, como também ovais. Então, eu tenho uma figura geométrica, eu tenho um polígono que herda dessa figura geométrica e eu tenho um quadrilátero que herda do polígono. Eu tenho um triângulo que herda do polígono. Por outro lado, eu tenho um oval que herda da figura geométrica e eu tenho círculos e elipses que herdam da oval. Então, se eu perguntar para vocês quais são as características, quais são os atributos de um círculo? Os atributos de um círculo são o raio, que é o atributo do próprio círculo, mais o centro, o ponto X do centro e o ponto Y do centro, que foram herdados da oval, mais a cor, que foi herdada lá da figura geométrica. Perguntar para vocês quais são os atributos de um triângulo. São ponto 1, ponto 2 e ponto 3 do próprio triângulo, preenchido e a cor de preenchimento, que foram herdados do polígono, e a cor da linha, digamos assim, que foi herdada da figura geométrica.
Então, nós temos toda uma estrutura de herança para os atributos, como eu comentei, e também para os métodos. Se eu olhar quais são os métodos de um círculo, eu vou ter mudar o raio, que está lá embaixo, foi definido dentro do próprio círculo, mais desenhar, apagar e mudar de cor, que foram definidos lá em cima na figura geométrica. Ao longo de toda essa estrutura hierárquica, eu estou tendo descendo com os métodos e atributos para as classes, para as subclasses de cada uma das minhas superclasses. Ok? E nota os triângulos sempre apontando das subclasses em direção às superclasses na hierarquia. Em algumas situações, os métodos que são redefinidos, quer dizer, na UML, os métodos que uma classe redefine com relação à sua superclasse têm que ser reescritos na subclasse. O que é isso? Nós estamos aqui falando da terceira característica forte que existe na orientação a objetos. A orientação a objetos ela é caracterizada por 3 elementos fundamentais. O encapsulamento, que é o conceito que diz que uma classe tem uma interface bem definida e uma implementação que é escondida atrás dessa interface. Isso remete ao princípio do ocultamento da informação, um dos conceitos fortes do projeto de software. O segundo conceito é a herança, que é essa estrutura de descer os atributos, as características e os métodos que representam as ações das classes mais genéricas para as classes mais específicas. E o terceiro conceito é o polimorfismo, que é onde nós temos uma implementação específica numa subclasse de um dos métodos que foi herdado de uma de suas superclasses. Nesse caso, no diagrama de classes, como esse da transparência que vocês veem aí ao lado, eu tenho no triângulo a reimplementação do método desenhar, que está lá na superclasse. A superclasse ela está lá, abstrata. Ela não sabe como desenhar figuras geométricas genéricas. Então, em cada figura mais específica que eu quiser desenhar, eu vou ter que dar uma nova implementação desse método. Então, para que esse método está lá em cima? Esse método está lá em cima para formar um protocolo. Eu sei que se eu quiser implementar uma nova figura geométrica, eu tenho que implementar para essa figura o método de desenhar, o método de apagar e o método de mudar a cor. Se eu quiser desenhar um círculo, eu tenho que implementar o método de desenhar para o círculo. Se eu quiser desenhar um quadrado, eu tenho que implementar uma classe chamada quadrado e implementar o método de desenhar para esse quadrado. E por aí a coisa vai. O mais importante aqui se nós estamos numa subclasse e ela vai ter uma nova implementação de um dos métodos que ela herdou, esse método reaparece na caixinha inferior que representa essa classe. Se ele não for redefinido, o método não aparece. Ele fica implícito que ele está sendo herdado lá da superclasse. Existe um último conceito na orientação a objetos, que é o conceito das interfaces, que nós representamos como uma classe, mas nós usamos esse sinalzinho que está na transparência aí ao lado, entre o maior e menor duplo, que nós chamamos de brackets, esse nome interface. Tá? Nesse exemplo que vocês veem aí, eu tenho um quadrilátero implementando uma interface chamada desenhável. Tá? Desenhável é um neologismo aí do job ou alguma coisa assim do inglês. Tá? Um desenhável é alguma coisa que se possa desenhar. O que é uma interface? Uma interface é uma classe totalmente abstrata e sem atributos. O que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata é aquela que possui métodos que não têm implementação. Para que serve essa classe abstrata? Normalmente ela é uma superclasse. Ela vai servir como base para a herança de uma série de outras classes que vão, por sua vez, fazer a implementação desse método. Tá bom, e o que é uma classe totalmente abstrata? Uma classe totalmente abstrata é aquela que só tem métodos abstratos, ou seja, que nenhum de seus métodos possui implementação. E que também, por sua vez, não possui nenhum atributo. Isso é exatamente uma interface. Tá? Essa interface só vai existir para permitir que outras classes implementem os métodos que estão definidos nela. A interface é uma maneira com que as linguagens de programação mais modernas fugiram do conceito de herança múltipla. As heranças que nós vimos nas transparências anteriores eram todas heranças simples. Uma subclasse herdava sempre de uma única superclasse. Tá? Nunca houve o caso, numa transparência anterior, de uma subclasse que herda de duas ou mais superclasses. Sempre uma superclasse. Essa é a chamada herança simples. A herança múltipla é quando uma subclasse herda de várias superclasses. E a herança múltipla, historicamente, ela trouxe muitos problemas para o desenvolvimento de software. Então, hoje em dia, se busca evitar, e uma das maneiras que se fez para evitar essa situação é fazer com que as classes herdem de uma única superclasse, mas implementem diversas
interfaces. Então, para cada interface que a classe tem interesse, ela age como uma superclasse totalmente abstrata daquela classe que está sendo implementada, contendo somente os métodos dessa superclasse. Bom, para encerrar o nosso tratamento de diagramas de classes, é importante imaginar que num sistema grande nós não vamos ter um único diagrama de classe, nós podemos ter vários diagramas de classe. E o particionamento desses diagramas é bastante simples. Na verdade, a regra básica de um diagrama de classe é que ele deve caber numa página. Nunca devemos fazer diagramas gigantescos que ocupem diversas páginas, que têm que ser montados com durex para que alguém possa analisar. Devemos ter diagramas pequenos que cabem numa página. Se o diagrama for muito maior que uma página, quebra esse diagrama em dois, põe metade numa página, metade em outra. Ainda é pouco. Tudo bem, quebra em 4, 5, 10, 20, se for necessário, e mostra um pedaço desse diagrama em cada classe, em cada página separada. Okay? A divisão pode ser feita de um modo a apresentar no mesmo diagrama as classes que têm maior relacionamento entre si, principalmente os relacionamentos de herança, para ficar mais claro. Ok? Ok. Para resumir a aula de hoje, então, nós falamos de diagrama de classes, que ele é composto por classes e relacionamentos entre essas classes. Uma classe, por sua vez, ela tem sempre um nome e é composta de atributos e métodos. Nós descobrimos as classes examinando os casos de uso da nossa aplicação. Descobrimos quais são os atributos dessas classes, identificando nos casos de uso dessa nossa aplicação quais são as características que são necessárias para descrever uma classe e para atender as funcionalidades que vão estar relacionadas a essa classe. Identificamos os métodos descobrindo quais são as ações que aquela classe faz no sistema e quais são as ações que o sistema precisa impor sobre aquelas classes. Normalmente, nós vamos ter que voltar às operações dos nossos casos de uso para identificar quais são essas operações relacionadas a cada classe. As classes se associam entre si através de associações, que podem ser de três tipos. Uma associação básica, que significa que uma classe depende de outra para poder funcionar, ou seja, uma classe chama o método de outra, possui um atributo do tipo de uma outra classe, ou coisa desse tipo. As agregações, onde a primeira classe numa associação contém, logicamente, a outra classe dentro de si no mundo real. E as generalizações ou heranças, onde uma classe é superclasse da outra. Ou seja, a outra classe está herdando as características e os métodos dessas. Com esses elementos, nós compomos os nossos diagramas de classe. O que é fundamental aqui é que nós sempre estamos voltando aos casos de uso, sempre estamos bebendo nos casos de uso para entender as funcionalidades que o nosso sistema nos oferece. Por isso é fundamental fazer uma boa análise de requisitos. Uma análise de requisitos que gere um conjunto de casos de uso não confiável vai gerar certamente um projeto não confiável, que por sua vez vai gerar uma codificação não confiável e por aí em diante. Então, nós temos que tomar muito cuidado nos casos de uso, que eles vão direcionar todo o resto do projeto e implementação do sistema. Na próxima aula, nós vamos falar sobre diagramas de sequência e diagramas de estado, que vão mostrar um pouco mais da dinâmica, como é que as classes se relacionam ao longo do tempo, ainda falando de projeto de sistema.